Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E o Akira Toriyama, né? Para quem não sabe, ele é o criador do Dragon Ball. Ele faleceu. Eu ainda tenho alguns mangás aqui, ó, que são inclusive do meu amigo Extra. Eu peguei emprestado. Na verdade, ele me deu esses mangás aqui na época que eu quebrei o braço, né? E lá no hospital, na época, não tinha esse celular como hoje, né? Que hoje a gente, quando fica acamado ou tem um tempinho livre, fica ali mexendo no celular. Antigamente não tinha isso. E eu precisava de alguma coisa para me distrair, né? Eu passei 17 dias internado. Então, ele levou a mesma coisa que distraiu ele, que foi alguns mangás. Eu tenho mais, né? Alguns mangás do Dragon Ball. E é engraçado essa história aqui do Dragon Ball. Desses mangás aqui especificamente, porque foi a mesma coisa com o Extra. Ele teve pneumonia. Um abraço forte para quem não conhece e acompanha o nosso canal Emerson Davi, já viu fazer algumas investigações com ele, já viu a gente dando rolê de moto, vira e mexe, a gente tá junto aí. E inclusive saiu investigação nova, viu, família? Só vai sair mais uma, tem investigação, aliás é uma reprise, né? A gente já exibiu esse vídeo, tá lá, essa investigação que a gente fez aqui no Clube Comércio Caruaru, a gente colocou os aparelhos, né? Era o início das investigações e a nova temporada vai sair após essa próxima semana, tá certo, família? Vai sair a nova temporada. Mas enfim, aí o Extra estava naquele tempo com pneumonia aguda e o pai dele comprava esses gibis, ia na banca, né, esses mangás, e levava para ele, né? Eram outros tempos, meus irmãos. Então, você vê, né, a história dessas revistinhas, tanto para o Extra como para mim, foi a nossa distração enquanto a gente estava internado, né? Uma situação difícil. Inclusive esse aqui, ó, é o da chegada do Raditz, né, o irmão do Goku, ele chegando aqui, ó, tá vendo? Na Terra, ó. Ele sequestra o Gohan e tal. A minha história com Dragon Ball, ela foi a mesma de muitas crianças do Brasil. Inicialmente, ninguém tava nem aí para Dragon Ball, né? Ele foi exibido ali inicialmente pelo SBT, só alguns episódios, e ninguém deu muita bola. O anime que realmente veio despertar curiosidade se chama Os Cavaleiros do Zodíaco, hoje mais conhecido como Saint Seiya. Me lembro como hoje na minha escola era o desenho que sai sangue. Olha, tem um desenho que sai sangue. O que hora passa esse desenho que sai sangue? Porque, meus irmãos, ali a gente já tava ficando mais pré-adolescente, 8, 10 anos, e a gente já tava cansado do He-Man. Eu queimo a rosca! Thundercats. O que salvava a gente ainda era o Jaspion, era o Black Kamen Rider, né? Era os Tokusatsu, né? Esses nos salvavam, porque não era aquela coisa tão chata como esses desenhos, que até hoje eu não gosto mais. He-Man, Thundercats, Thundercats ainda é boa a primeira temporada, até aquela parte que o Lion, ele recolhe, né, as moedas de todos os outros Thundercats e tipo, ele une as forças nele e fica no lugar do Murra, e assume a liderança ali. Só que depois mudaram, colocaram mais personagens, aí mesmo que desmancharam esse final da primeira temporada e foram acrescentando um monte de porcaria. Mas enfim, a gente cansado com esses desenhos idiotas, aí vem o desenho que sai sangue, né? Quando eu ligo a televisão, os meus colegas, eu acho que eu estava na terceira série nessa época, família. E quando eu ligo a minha televisão, o primeiro episódio que eu vejo era o Yoga versus Fênix, né? E caramba, eu vi ele lutando com o Cisne Negro, aí já acabou ali o episódio. No outro dia que eu fui assistir de novo, né, encantado com o desenho, os poderes e tal. Aí eu vejo o Yoga sendo falecido, né, pelo Ikki de Fênix. Papai. E aquilo me deu uma raiva, mano, e eu fiquei ali torcendo. É o meu cavaleiro favorito até hoje, é o Yoga, né, o Cisne. E aí depois ele volta e você vê que ele ia conseguir derrotar e o Shun fica segurando ele. Espírito diabólico! E caramba, velho. E a partir dali eu virei fanzaço, né? Mudou a nossa vida, aquela coisa de amizade e tudo que o desenho ensinava, era muito bom. E aí Dragon Ball ficou meio de lado, né? Todo mundo só queria saber de Cavaleiro, até que vem o Dragon Ball Z, né? Que aí começa realmente a ficar o bicho pegar. Na verdade o Dragon Ball pequenininho era muito bom também. Só que o SBT pro Pirangaço só comprou a primeira temporada, que ele é mais bobinho, né, mais infantil. E você é acostumado ali de ver o Yoga lá, o Fênix, né? Que é isso que os Cavaleiros do Zodíaco trouxeram, né? Eles trouxeram essa coisa que os personagens faleciam. Então cada episódio que a gente assistia, família, era tudo inédito, não é como agora, né? Você já tinha visto o Yoga quase falecer ali, ele foi salvo só pela cruz, né? Que tinha no peito.
que era da mãe dele. Aí depois o Fênix morreu. Aí ele é enterrado e tudo ali. Então você ficava com aquela expectativa, nossa, será que algum personagem vai falecer, mano? Então cada luta pra gente, quando a gente assistia, era algo emocionante. Então, quando vai assistir Dragon Ball, era Tartaruguinha e Ursinho, né? Que eu nunca gostei daquele em Dragon Ball, mas era porque o Akira, ele era muito fã dos animais, então ele fazia as pessoas em forma de animais ali, né? Tinha uma vila dos ursinhos, vila não sei de quê. Então era pessoas, né? Em formas de animais. Mas você vê que o comportamento era de pessoas normais. Então aquilo não agradou de começo, mas quando vem o Dragon Ball Z, né? Que a galera já estava acostumada, já estava um pouco saturada também dos Cavaleiros, que só ia até Poseidon. Aí todo mundo começa a olhar para Bandeirantes, né? Com a Akira, né? Era Akira o nome dela, Kira, o nome da moça, né? Trazendo Dragon Ball Z, mano. Aí o bicho pegou. Aí, que Dragon Ball é esse? É aquele pequenininho. Aí todo mundo comentando, não, aquele menininho cresce. Ele cresce, velho. Ele cresce e o Dragon Ball Z estourou. E todo mundo queria ver o Goku virando Super Saiyajin. Eu comecei a assistir ali, quando o Goku tá lutando com Freeza, né? Super Saiyajin. E até então, quando a gente falava, saiu uma revista Herói com esse título, Dragon Ball versus Cavaleiro do Zodíaco. A gente achou um absurdo. Como é que Cavaleiro do Zodíaco vai lutar com uma coisa dessa, insignificante como Dragon Ball? Mas na verdade era o contrário, Dragon Ball era muito mais forte, né? Quando começa ali no Z, Super Saiyajin e tal. Então é a época dos animes. Eu não vou ficar aqui, né, passando o pano pro Akira. Eu fiz um dos vídeos mais completos, inclusive se encontra no nosso canal 1, é Animes Encapetados Dragon Ball. Esse vídeo ele foi censurado, ele pegou também na época quase 1 milhão de visualizações. Aí foi censurado, eu fiz de novo e postei lá. Cortei algumas partes que não dava para passar, mas coloquei lá de novo. Infelizmente o Akira trouxe para essa obra dele, né? Muitas das crenças dele, crenças malignas, realmente estão aqui, estão inseridas aqui. Mas a gente não pode simplesmente também dizer que é um lixo, que não presta, porque tem essas coisas. Porque tem, embora tenha essa parte, né, que é algum detalhe dele, a obra que ele criou realmente é digna de admiração, família, porque o que isso aqui inspirou de pessoas, inclusive a começar a malhar, né, a dar mais valor à própria amizade e tudo, né, não é brincadeira, né. O Dragon Ball, ele talvez hoje seja o principal anime japonês, sem dúvida nenhuma. Se não é o principal, ele é um dos, com certeza, né. E aí você vê, né, essa história que essas próprias revistinhas aqui tem, né. Pelo menos 2 pessoas, né, no caso eu e o Extra, quando a gente estava enfermos, foi ela que nos distraía, sabe? E a gente lia de novo, lia tudinho, depois lia de novo, né? Já que não era nem barato e nem fácil de encontrar. E isso a gente sempre vai guardar com o coração, família. Essa é a história do homem, todos nós estamos fardados, né? Um dia a gente chega e no outro vai embora, como diz a letra da música. E ele falece aí aos 68 anos, mas deixou aí eternizada a sua obra, né? Isso aqui vai ser lembrado, inclusive espero, né, que respeitem a obra do cara, porque geralmente, família, quando depois que o cara falece, né, os caras começam a reinventar o negócio, né? E aí, como o autor, o dono não tá mais lá, fazem do jeito que querem. Na verdade, para você lançar você já passa, né? Se eu não me engano, existe uma regra no mercado que quando uma empresa vai lançar, você já passa para essa empresa os direitos, né? Mesmo que você coloque lá uma cláusula que você tem que ser o autor, você tem que ser o cara que supervisiona a obra, o fato é que o dono de verdade é a empresa que lança, né? Mesmo que você crie. Inclusive eu tenho os meus personagens e dei uma lida nesse contrato e nunca quis lançar, a não ser que fosse eu mesmo que lançasse por conta disso, você passa para eles. Então é natural às vezes você ver a mudança de comportamento. A grande verdade, e eu não entendia isso, eu digo, caramba, por que os caras começam a fazer uma história tão boa e depois vai mudando, vai ficando ruim? Aí, meus irmãos, eu passei a entender como é que funciona o mercado, né? Me deparei, me despertei, né, sobre as 13 famílias, do Deep State, né, como é que funciona. E aí eu via que realmente esses caras têm muito talento, porque eles conseguem, mesmo com as imposições que eles fazem, porque esse é o problema, fica ruim porque os caras impõem. Eles dizem, olha, a gente permitiu que você lançou desse jeito, né, como tá aí, com violência, com não sei o que, mas agora tem muitas pessoas olhando a sua obra e nós não vamos permitir que você continue fazendo desse jeito. Aí o cara diz, tá, então o que é que eu tenho que fazer? Você tem que colocar isso. E aí essas coisas que eles dizem, isso, torna a obra uma porcaria, né? Torna um lixo.
E aí você vê as incoerências, as mudanças no comportamento do personagem, né? Então é tudo por conta disso, por causa dessas imposições que o próprio mercado vai fazendo, vai exigindo, ou do contrário você não lança. É por isso que fica uma porcaria. Então quando você vê uma obra tão grande como Dragon Ball, que mesmo com essas imposições que são feitas, ainda consegue agradar o público, é porque realmente o negócio era bem feito, o cara sabia fazer, né? Claro que não tem nunca a qualidade dos primeiros, das primeiras histórias. Para mim as melhores mesmo é até Freeza ali, né? Ainda dá para engolir até Cell depois disso. Já começa a saga Majin Buu mesmo, não curto não. É isso, meus irmãos. Então eu não vou fazer como a maioria, né? Porque basta o cara falecer que a galera já quer transformar em santo, né? Não, era o santo. Aí não era. Tinha seus erros, tinha seus defeitos, mas fez uma grande obra, né? E vai ser sempre lembrado com muito respeito. E eu tenho essa gratidão por essa questão, né, família? Fez parte aí da minha infância, fez parte da minha adolescência. Mesmo agora, né, depois já de adulto, com o braço quebrado, ainda foi isso aqui que me distraiu. Então eu espero que descanse em paz, né? Que Deus perdoe os pecados que tenha tido e que na hora da balança pese as boas obras, as boas intenções, né? É isso, meus irmãos. Também fica pra gente, né, aproveitar, né? A vida passa muito rápido, então aproveita a tua vida, mesmo que você tenha seus objetivos, né? Tenha seus medos, inclusive, mas não deixe de viver a sua vida, meus irmãos, porque ela é muito rápida. A gente pensa, né, que vai ser o último ser humano da Terra, mas não. O ceifador, ele age dessa forma, vai levando um, vai levando o outro, e mais aquele outro ali. E quando você olha para o mundo, às vezes você pensa, poxa, mano, tô fazendo o que aqui? Então, aproveite os seus momentos, meus irmãos, porque a vida é passageira. Me deixa aí a sua experiência, quero saber o que é que você viveu, né, com a sua experiência com Dragon Ball, se você conhecia o desenho, se ele fez parte da sua infância ou da sua adolescência, né? É importante a gente trazer sempre esse contexto, porque os animes como Dragon Ball, como Cavaleiros, eles eram mal vistos, né? E foi os Cavaleiros do Zodíaco que abriu esse espaço. Talvez a gente nem conhecesse o Dragon Ball, pelo menos como conhece hoje, se não fosse aquela intervenção dos Cavaleiros que teve na época. Então é isso, meus irmãos. Mais um que se vai, né? E vai deixando a gente mais velho. Cada fã hoje do Dragon Ball fica um pouquinho mais velho, né? Mas é isso. Fiquem com Deus. Não esquece do selo Faca no Zoiudo lá no Instagram e no Telegram. Um abraço, meus irmãos, e fui!